Inibidor: o que devo saber e como tratar? O que são inibidores? É uma das complicações mais temíveis dos pacientes com hemofilia e refere-se ao desenvolvimento de anticorpos policlonais da classe IgG direcionados contra os aloanticorpos fatores 8 ou 9 infundidos no tratamento de hemofilia. Neste caso, os pacientes acometidos passam a não responder à infusão do fator deficiente e apresentam episódios hemorrágicos de difícil controle. E como os inibidores se desenvolvem? No desenvolvimento do inibidor, quem desenvolve mais? Os inibidores se desenvolvem mais frequentemente em pacientes com hemofilia grave e após as primeiras infusões do fator deficiente, em geral dentro dos primeiros 150 dias de exposição ao concentrado de fator. E qual o risco de desenvolver? O risco cumulativo para o desenvolvimento de inibidores dentro dos primeiros 150 dias de exposição é de 20 a 30%, sendo que destes, 50% desenvolvem inibidores entre os primeiros 20 dias e 95% nos primeiros 50 dias de exposição. Os inibidores são mais prevalentes na hemofilia A, principalmente na hemofilia A grave, entre 10% e 30%, que na hemofilia B, entre 1% e 5%, e são menos frequentes na hemofilia A leve. Mas quem determina esse risco? O risco de se adquirir inibidor é até certo ponto determinado por fatores genéticos. Entre esses, um dos fatores relacionados ao risco de desenvolvimento de inibidores é o tipo da mutação associada à doença. Quais mutações predispõem mais? Na hemofilia A, o risco é maior no caso das inversões, mutações sem sentido e grandes defeitos moleculares do gene fator 8. Essas mutações encontram-se particularmente associadas à hemofilia A grave. A identificação do defeito genético na hemofilia A pode predizer o risco do desenvolvimento de um inibidor em cerca de 20% dos casos. Alguns tipos de mutação encontrados na hemofilia A leve estão particularmente associados ao desenvolvimento de inibidor, em particular as mutações com sentido trocado nos domínios A1 A2 e na junção C1-C2 do fator 8. Essas mutações estão associadas a risco aumentado de inibidor em até 50%, possivelmente ocasionado por mudança conformacional da proteína. As mutações que se encontram mais comumente associadas ao desenvolvimento de inibidor em hemofilia A leve e moderada são ARG 593-CIS, ARG 2150-RIS e TRP 2229-CIS. Neste caso, o inibidor pode aparecer somente na fase adulta, devido à baixa exposição destes pacientes ao fator 8 durante a vida. Quais os outros determinantes? Outros determinantes genéticos, tais como história familiar de inibidores e raça, são fatores de risco para o desenvolvimento de inibidor. O risco entre irmãos pode chegar a 50% após o aparecimento de inibidor em um membro da família. Além disso, tem sido relatada maior prevalência de inibidores em indivíduos de raça negra. Mutações em outros genes, tal como no gene IL10 e polimorfismos de HLA, parecem se associar ao desenvolvimento de inibidores em hemofilia A. Como é feita a classificação dos inibidores? Os inibidores podem ser classificados segundo o título de anticorpos circulantes e a resposta antigênica. Deve-se considerar de baixa resposta os inibidores que contêm níveis persistentes menores que 5 unidades beta por ml, apesar de consistente estímulo com infusão do concentrado de fator deficiente. O termo inibidor de alta resposta deve ser utilizado para aqueles casos em que a atividade inibitória seja maior que 5 unidades beta por ml em qualquer momento da existência do inibidor. Isto ocorre pelo fato dos níveis de inibidores poderem baixar na ausência de estimulação antigênica, isto é, na ausência da exposição ao fator deficiente. Entretanto, uma vez ocorrendo nova exposição, o paciente pode responder elevando o título novamente. E para que serve esse ponto de corte na classificação? Pacientes com inibidores maiores que 5 unidades beta por ml são completamente refratários à infusão do fator deficiente. Esta classificação é importante, pois determina a adoção de condutas diferenciadas no tratamento de hemorragias nos pacientes com inibidores. Como diagnosticar e tratar? Então, como é feito o diagnóstico clínico?
Ele é feito através de dados como redução da resposta ou eficácia ao concentrado de fator infundido, aumento da tendência ao sangramento ou ocorrência de episódios hemorrágicos de difícil controle ou aumento de consumo de concentrado de fator. Há algum grupo com sintomas inespecíficos? Sim. Estes sinais e sintomas em crianças podem ser menos evidentes, o que exige do médico uma maior perspicácia para o diagnóstico. Quando pesquisar inibidor em paciente hemofílico? Ao diagnóstico da hemofilia, a cada 5 a 10 dias de exposição após o diagnóstico, até o 50º dia de exposição, a cada 3 meses até o 100º dia de exposição, e então a cada 6 a 12 meses, desde que o paciente tenha recebido infusão de concentrado no período. Em casos de dificuldade de realização do teste a cada 5 ou 10 dias de exposição até o 50º dia de exposição, testar pelo menos a cada 3 meses, a partir de então, a cada 6 a 12 meses, desde que o paciente tenha recebido infusão de concentrado no período. Quais outras indicações para teste? Previamente, em casos de cirurgias ou procedimentos invasivos. Em qualquer ocasião, em pacientes que passarem a não responder à terapia de reposição ou que apresentarem aumento na frequência ou gravidade de sangramentos, ou em pacientes que tenham recebido infusão contínua ou tratamento intensivo com fator deficiente por mais de 5 dias consecutivos. Quando os testes devem ser realizados? Os testes de dosagem de inibidor devem, sempre que possível, ser realizados quando os níveis plasmáticos de fator estiverem mais baixos, isto é, de preferência, após pelo menos 3 dias da última infusão de concentrado. Altos níveis de fator podem mascarar a detecção do inibidor. Uma vez constatada a presença de inibidor, uma segunda dosagem deverá ser realizada dentro de 3 a 4 semanas da primeira, para a confirmação do diagnóstico. O sangue a ser colhido para o teste não deve ser proveniente de veia heparinizada, catéter ou sistemas de infusão tipo porta-cátion. Para que se determine se o paciente desenvolveu um inibidor de baixa ou alta resposta, é de suma importância que façam titulações do inibidor mensalmente ou pelo menos a cada 3 meses. Esta conduta é particularmente importante quando o tratamento do paciente envolve a infusão de concentrado de fator 8 ou 9. Quais as técnicas utilizadas para testar? São 3. Os testes de mistura, pesquisa de inibidor, que são de rastreamento, e quantificação de inibidor. E como é feita cada técnica? No teste de mistura, o plasma teste, que contém um inibidor de ação imediata, quando misturado com o plasma normal, apresenta pouca ou nenhuma correção do tempo de coagulação. Neste caso, para atenuar o processo, a etapa do teste de pesquisa de inibidor poderá ser substituída pelo teste de quantificação. Em caso de inibidores tempo-dependentes, a incubação por 2 horas a 37 graus Celsius é fundamental para a confirmação ou exclusão da presença de inibidor. Uma boa correção do TTPA após a mistura com plasma normal deverá ser maior que 50% da diferença entre o TTPA do paciente pré-mistura e o TTPA do pool de plasma normal. Valores limítrofes podem requerer repetição do teste, pesquisa e quantificação de inibidor, além da análise conjunta com os dados clínicos. Já na pesquisa do inibidor, são 4 tubos plásticos preparados, A, B, C e D. Adiciona-se um volume de plasma normal no tubo A, um volume de plasma teste no tubo B e uma proporção volume-volume de cada tubo AB no tubo C. Incuba-se por 2 horas a 37 graus Celsius e faz-se uma nova mistura volume-volume do plasma do tubo A e B, adicionando-se esta mistura ao tubo D. Por fim, realiza-se o TTPA em duplicata no material dos tubos A, C, D e B, nesta sequência. Uma vez detectada a presença do inibidor pelo teste de rastreamento, torna-se imperativa a sua quantificação. O método de Bethesda é o mais utilizado e recomendado pela Federação Mundial de Hemofilia. Este método envolve a mistura da amostra do paciente com o mesmo volume do plasma normal com nível de fator 8 conhecido. Como a maior parte dos anticorpos são tempo e temperatura dependentes,
A mistura deve ser incubada por 2 horas a 37 graus Celsius antes de ser realizada a dosagem do fator 8. Simultaneamente, o mesmo volume do pool de plasma normal é ministrado com o tampão diluente para uma análise em paralelo. Como funciona o tratamento de episódios hemorrágicos em pacientes com hemofilia e inibidor? A desmopressina é uma substância análoga ao hormônio antidiurético e proporciona a liberação de fator 7 e fator de von Willebrand dos sítios de armazenamento intracelulares para o plasma. Seu uso pode prevenir o surgimento de inibidores naqueles pacientes geneticamente predispostos. Essa droga mostrou-se eficaz apenas para a hemofilia A leve e inibidor de concentração até 2 unidades Bethesda por ml. Altas doses de fator deficiente são eficazes apenas para hemofílicos com concentração de inibidor menor que 5 unidades Bethesda por ml. O concentrado de complexo protrombínico e o concentrado de complexo protrombínico ativado fazem um bypass na cascata de coagulação. O concentrado de complexo protrombínico contém quantidades variadas dos fatores 2, 7, 10 e traços de fator 8 e uma quantidade fixa de fator 9. Já o concentrado de complexo protrombínico ativado contém altos níveis desses fatores ativados e não devem ser utilizados em associação com antifibrinolíticos devido ao aumento do risco de trombose. A dose diária não deve ultrapassar 200 unidades por quilo dia e seu uso é indicado para o tratamento de hemorragias de leve a moderada gravidade em pacientes com inibidores de baixa resposta. Já o fator 7 ativado recombinante inicia a cascata de coagulação pelo modelo das superfícies celulares. Aqui estamos mostrando um fluxograma do tratamento de episódios hemorrágicos em pacientes com hemofilia A com inibidor. Em casos de hemorragia leve ou moderada, com inibidor menor que 5 unidades Bethesda por ml e fator 8 de altas doses, pode-se utilizar o concentrado de complexo protrombínico ou o concentrado de complexo protrombínico parcialmente ativado ou fator 7 ativado recombinante. Caso o paciente tenha inibidor maior que 5 unidades Bethesda por ml, é indicado o uso de concentrado de complexo protrombínico parcialmente ativado ou fator 7 ativado recombinante. Em casos de hemorragia grave, cirurgia de médio e grande porte, com paciente com inibidor maior que 5 unidades Bethesda, é indicado o uso de concentrado de complexo protrombínico parcialmente ativado ou o uso de fator 7 ativado recombinante. Para pacientes com inibidor menor ou igual a 5 unidades Bethesda por ml e fator 8 de altas doses, é indicado o uso de concentrado de complexo protrombínico parcialmente ativado ou fator 7 ativado recombinante. O tratamento de episódios hemorrágicos em pacientes com hemofilia B com inibidor. Em caso de o paciente não ter história de reação alérgica, o tratamento consistirá em concentrado de complexo protrombínico parcialmente ativado ou fator 7 ativado recombinante, independente se o inibidor é menor ou igual a 5 unidades Bethesda por ml, com fator 9 de altas doses, ou se o inibidor é maior que 5 unidades Bethesda por ml. Caso o paciente tenha história de reação alérgica com qualquer título do inibidor, é indicado o tratamento com o fator 7 ativado recombinante. Obrigado!